Nós vamos retomar hoje aqui a questão da flutuação. A gente já viu no vídeo anterior que quando um corpo é feito de uma substância de densidade menor que a do líquido, ele não afunda, ele flutua no líquido. E essa flutuação se dá exatamente porque a força de empuxo equilibra o peso do corpo. E eu vou iniciar repetindo aquela demonstração que já fizemos de que a força de empuxo é igual ao peso no caso de um corpo que flutua. Então tá aí ela para você. Antes de ir para o assunto principal desse vídeo, que é mostrar como podemos determinar a densidade de um corpo a partir da sua situação de flutuação, eu vou propor a você aqui algumas situações e gostaria que em cada uma delas você antecipasse o valor que a balança vai acusar. Para isso eu tenho aqui esse recipiente com água até o nível do ladrão, ele está inicialmente tapado aqui. A massa dele, 1014 gramas, como você pode verificar. Esse bloquinho de madeira, de massa, 119 gramas. E as situações são as seguintes. Eu vou apresentar uma de cada vez, dar um tempo para você pensar, dar a sua resposta e depois você vai voltar então para a gente analisar cada uma delas. Primeira situação. Recipiente sobre a balança e o corpo flutuando sem que a água que ele desloque escoe pelo ladrão. Situação 2. Eu vou abrir aqui e vou deixar essa água escorrer. Depois que toda a água tiver escorrido aqui, qual será a leitura da balança? Antes de apresentar as duas últimas situações, vamos ver se você acertou essas duas primeiras. Nos dois casos eu vou considerar como meu sistema o conjunto formado pelo recipiente, água e bloquinho. No primeiro caso, nós tínhamos aqui a água, o peso dela, o peso do bloquinho e equilibrando a força exercida pela balança. Ora, a massa total de água e recipiente, 1014 gramas. A massa do bloquinho, 119. Somando as duas, temos o equivalente à força exercida pela balança e, portanto, 1133 gramas. No segundo caso, quando deixamos o ladrão aberto e a água escorre, certamente que a leitura na balança vai diminuir. Mas vai diminuir de quanto? Exatamente da água, da massa de água que saiu pelo ladrão. Ora, essa massa de água é exatamente a massa de água deslocada pelo bloco na sua situação de flutuação. E, portanto, a massa de água equivale exatamente à massa do bloco, porque ele está em equilíbrio, está flutuando. Portanto, diminuindo do 1133 gramas esses 119 que saíram, voltamos ao valor de 1014 gramas. Retornei à situação inicial, água até o nível do ladrão, fechadinho aqui de novo, e vou apresentar as duas últimas situações que eu gostaria que você refletisse sobre elas. Eu vou obrigar esse corpo que está flutuando a ficar totalmente imerso em água. Numa primeira situação eu vou colar ele lá no fundo, vou utilizar uma fita adesiva e vou manter ele preso lá no fundo do recipiente. E na última situação eu vou obrigá-lo a ficar totalmente submerso, forçando aqui com esse arame bem fininho. E novamente eu quero que você antecipe a leitura na balança nesses dois casos. Dá uma paradinha, reflete e depois você retorna aqui. Novamente, nessas duas últimas situações, vamos considerar como nosso sistema o conjunto formado pelo recipiente com água,
massa 1.014 gramas e o bloquinho 119 gramas. Na situação 3, esse bloquinho é mantido totalmente afundado por ação de uma força interna ao sistema. Ele foi colado aqui no fundo, essa é uma força interna, e temos novamente uma massa total de 1.133 gramas a ser equilibrada pela balança. Leitura na balança, 1.133 gramas. Já a situação 4 é completamente diferente da situação 3, porque nesse caso, para manter o bloco totalmente submerso, fizemos uso de uma força externa ao sistema, formado aqui pelo recipiente, água e bloco, que o mantém então afundado. Eu vou colocar aí o diagrama de forças para você entender então que nesse caso a balança vai marcar mais do que 1.133, porque ela vai marcar o equivalente à massa da água com o recipiente, a massa do bloco, e a força da balança ainda tem que equilibrar essa força vertical de cima para baixo que exercemos com o dedo. Falta apenas entender o que esse valor 1.192 gramas indicado pela balança representa nessa situação 4. E acho que isso vai ficar mais claro se a gente agora modificar o sistema a ser isolado, não mais o conjunto todo. Eu vou tirar fora o bloco e vou tentar isolar apenas o recipiente com água. Que forças nós teríamos naquela situação do bloco totalmente submerso, forçado aqui pelo dedo? Nesse sistema teríamos o peso do recipiente com água, 1.014 gramas, e a reação da força de empuxo que a água exerce sobre o bloco quando ele está totalmente submerso. Aí essa reação é dirigida então de cima para baixo e é a soma desse empuxo com a água, com o recipiente, que a balança deve acusar. Portanto, esse 1.192 seria a soma da massa do recipiente com água mais a massa de água que ocupa o mesmo volume do bloquinho, pois isso é exatamente o valor do empuxo. E com essa observação, podemos então retomar lá no início, quando eu disse que um dos objetivos dessa experiência era ver como se pode determinar a densidade de uma substância quando ela flutua na água. Ora, a massa do bloquinho, a massa de madeira contida nesse volume, 119 gramas. A massa de água que ocupa esse mesmo volume, a diferença entre 1.192 e 1.014. Temos então condição de comparar a massa do bloquinho com essa massa de água e, pela razão entre elas, determinar a densidade dessa madeira em relação à água. Faz as contas aí e volta então aqui para conferir com o que nós encontramos. E se você viu lá o vídeo inicial em que a gente mediu a densidade dessa madeira utilizando a definição direta de massa específica, massa sobre volume, você pode ver que encontramos valores bem semelhantes nos dois tipos de medição que realizamos.